Perfeito. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 20. Nós vamos ler esse capítulo todo e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no outro lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois jovens vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isto, ela virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aleluia. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebam o Espírito Santo. E se algum de vocês perdoarem pecados, são-lhes perdoados. Mas se retiverem, não serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pois, no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aqui Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, mas que não estão escritos nesse livro.
Este, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, obrigado por esse momento de estarmos aqui de maneira remota, online, mas com a igreja do Senhor, porque a tua igreja não se limita a quatro paredes. A tua igreja, Senhor, ela está onde o teu povo está, onde está ali a adoração voltada para o Senhor, onde está a tua palavra sendo ministrada. Então, neste lugar, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações. Te peço também, se há alguém enfermo, alguém triste, que o Senhor traga paz, traga o consolo e traga cura para a glória do teu nome, Senhor. Assim que nós choramos e te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, um texto bem conhecido, um momento bem tenso na vida dos discípulos, aqueles que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus durante os 3 anos do seu ministério. E é interessante que, assim como os discípulos estavam vendo esse momento de angústia, de tristeza, de incerteza, quantos de nós não passamos por isso todos os dias? Quantos de nós não enfrentamos lutas e dificuldades? E quando enfrentamos essas lutas, às vezes não conseguimos nem lembrar das promessas do Senhor para as nossas vidas. E um dos motivos mais que nos leva a ter esse momento de tanta tensão, de tanta dúvida, é o momento quando nos deparamos com a morte, com a perca de alguém, quando nos deparamos com situações onde não há mais esperança, como uma pessoa num hospital, num leito de uma UTI, e como nesses momentos, de fato, nós vemos uma diferença entre quem crê e quem não crê. E como somos facilmente abalados por isso. E assim estavam os discípulos de Jesus. Assim estava Maria Madalena e os seus discípulos, que ouviram do próprio Jesus falando tudo aquilo que poderia e que deveria acontecer com ele. Você vai ver nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, antes da crucificação de Cristo, Jesus começando a falar com os discípulos de uma maneira mais clara sobre a sua missão, sobre tudo aquilo que ele enfrentaria, e mesmo assim, diante da morte de Jesus e seus discípulos, esqueceram de tudo. Inclusive, a gente tem isso bem relatado quando falamos sobre os discípulos a caminho de Emaús. E eles, por um momento, não conseguiram ver Jesus caminhando com eles, porque o seu coração estava tão entristecido, porque aquele que era o Messias prometido, aquele que estava curando, libertando, salvando vidas, ensinando com ousadia, de repente foi tomado. Então a sua esperança, a alegria daqueles homens ou daqueles 2 discípulos foram embora, porque Jesus tinha sido morto, tinha sido crucificado, tinha sido ali colocado num túmulo, e as suas esperanças tinham ido embora. E o que fazer, irmãos, quando nós nos deparamos com situações como essa? O que trazer à memória? Como lidar com essas situações? E é pensando em todo esse contexto de perca, de tristeza, de dificuldade que o nosso país está vivendo, o mundo está vivendo, o mundo está em guerra, né? Guerras, rumores de guerra, dificuldade na área da saúde. Nosso país é saúde, é financeiro, é politicamente falando, nosso país está um caos, o mundo está vivendo esse reviravolta, tantas coisas ruins acontecendo. Por último, agora temos a notícia dessa menina ali em Santa Maria da Boa Vista, logo aqui pertinho de nós, que está sequestrada, a gente não sabe onde ela está, a polícia está mobilizada, todas as instituições tentando localizar essa menina. Tivemos essa morte bárbara da menina lá em São Paulo, esses dias, que repercutiu em todo o nosso país. Então, quando a gente olha para todas essas situações, esse contexto, às vezes a gente fica sem chão, né? E aí, pensando em tudo isso, eu queria trabalhar o seguinte tema com os irmãos hoje. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? E por que a vida de Jesus me garante a esperança do amanhã? Queria que você pensasse sobre isso. Porque a vida de Jesus
me garante a esperança no amanhã. Porque é tão importante a gente ter no nosso coração, na nossa mente, isso muito claro, que ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está vivo. Por que isso é tão importante? Porque é importante crer em Jesus e que essa esperança colocada nele, essa fé, essa crença, essa fidelidade a ele, essa busca por ele, nos trará esperança para o amanhã. Em primeiro lugar, porque o sacrifício de Cristo nos torna filhos de Deus. No versículo 17, vai dizer assim: Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai. E para quem? E para o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Então, em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa ter isso muito claro, que era necessário que Cristo morresse, padecesse na cruz para pagar um preço que era meu e seu, para que a gente pudesse não ser mais apenas uma criatura, mas nos tornasse filhos de Deus. Não apenas mais um ouvinte, porque quando a gente olha para o contexto daquela época, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, foi o povo separado para que fosse reflexo para outras nações e para que as nações pudessem ser abençoadas e cumprisse aquilo que Deus disse a Abrão, quando tirou ele da sua terra e da sua parentela, que disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus já tinha um projeto para abençoar todas as famílias da terra. E o povo de Israel que foi escolhido, que foi separado por Deus, seria o reflexo de Deus no meio do seu povo, no meio daquelas outras sociedades, daquelas outras comunidades, para que eles pudessem ter um acesso a Deus. Mas isso não se cumpre e isso vem ser finalizado em quem? Em Cristo. E para que tudo isso fosse cumprido, Jesus teve que ir para a cruz, para que um preço fosse pago por minha vida e por sua vida, para que nós pudéssemos também ser povo de Deus, sermos filhos de Deus, termos Deus como o nosso Deus. E Deus é tão lindo porque não é mais apenas um povo de Israel, mas agora somos eu e você também, através do seu sacrifício, através da ressurreição ao terceiro dia. Nós também somos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar que você ciente disso. Você pode crer sim no amanhã, você que caminha com o Senhor, você que está trilhando a sua vida cristã com Cristo, você pode ter esperança no amanhã, porque você não é bastardo, você é filho. Você não está só, você tem um pai que tem todo o poder, um pai que tem toda a autoridade, um Deus soberano sobre todas as coisas, que tem o controle de tudo em suas mãos. Ele é o seu pai, ele é o seu Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, para que você possa ter esperança no amanhã, você tem essa convicção na sua mente todos os dias, você é filho de Deus. Não existe mais separação, o véu foi rasgado, como diz lá em Lucas, capítulo 23. Eu queria abrir o texto com você, um texto bem conhecido, 23. Lucas 23, 44 e 45 diz assim: Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, existia um véu que separava o homem da presença de Deus. Só que agora não existe mais, porque ele o rasgou de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então nós podemos sim ter esperança no dia de amanhã, porque o Senhor está conosco. Hoje nós temos acesso direto a Ele, através da sua palavra, através da oração. Digo mais, nós temos Ele em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós podemos ter esperança sim no amanhã, mesmo no meio de tanta tribulação, mesmo no meio de tanta luta, de peleja, de tanta dificuldade que possamos enfrentar em nossa vida, e qualquer seja ela, nós podemos ter esperança no amanhã,
Porque Jesus está vivo, ele ressuscitou, e porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Porque ele conquistou para mim o caminho de volta ao Pai. Então não há mais véu de separação, porque ele está conosco. Lá em Hebreus, no capítulo 10, 19 a 23, vai dizer assim. Esse texto é lindo porque ele deixa bem claro. Hebreus capítulo 10, 19 a 23 diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência do corpo lavado, com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, nós podemos crer sim no amanhã, porque ele, o Senhor, foi ele que fez a promessa. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então devemos guardar no nosso coração com grande convicção. Sim, eu posso crer no amanhã, eu posso ter esperança no amanhã, porque o Senhor, ele conquistou isso para mim. Amém? E em segundo lugar, irmãos, porque devemos crer em Jesus, porque ele vive, e porque ele vive eu posso crer no amanhã, nós vimos que em primeiro lugar é porque nós somos filhos de Deus. Porque não existe mais separação entre o homem e Deus, porque o véu foi rasgado, não é mais um lugar específico, não é um templo, não é uma pessoa, não. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, e o escritor de Hebreus vai dizer que nós precisamos entrar com ousadia na presença de Deus, crendo, confiando, pedindo. Lembra que Jesus diz: batei, dá-se-vos-á. Ele vai nos ensinar a orar, a clamar, a buscar. Ele vai citar parábolas falando sobre aquela viúva no juízo iníquo, batendo na porta dele todos os dias, um homem que não cria em Deus, que não temia os homens, mas, portanto, ela insistir, ele vai e atende o seu pedido. E o Senhor Jesus vai dizer assim: quanto mais o Senhor, que é o seu Deus, que é o seu Pai, não ouvirá a sua voz, então o Senhor Jesus nos ensina a orar, nos ensina a clamar, nos ensina a fazer momentos como esse para colocar pedidos específicos, aquilo que é impossível para nós, mas que é simples para Deus, no seu altar, porque ele pode fazer o impossível. Como a irmã falou agora há pouco, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Então, eu quero dizer para você, não tenha medo. Não olhe para o tamanho da sua circunstância, mas olhe para o seu Deus. Amém? Continue batendo, continue pedindo. Às vezes é necessário, eu vou abrir uma aspas aqui, porque o Senhor tem um poder e conhece os nossos corações. Então eu vou abrir essa aspas e vou lembrar de uma mulher que todos os anos ela ia para Siló para adorar com o seu marido subia ali. Lembra de Eucana e de Ana? E todos os anos eles subiam para adorar ao Senhor, e ano após ano, Ana sofria humilhação por Penina passar na sua cara a sua deficiência, porque ela não poderia gerar filhos, e Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos, e ano após ano, Ana ia ali subindo, mas teve um dia, teve um ano, que Ana fez algo diferente, irmãos, e nós precisamos fazer coisas diferentes. Não tem como eu querer algo diferente se eu continuar fazendo as mesmas coisas, irmãos. Não tem como eu viver algo novo em Deus se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não estou falando aqui de criar uma nova doutrina, eu não estou aqui falando de criar algo novo, não, porque o que eu e você precisamos para conhecer o Senhor, para ir para o céu, o Senhor já estabeleceu, já está na sua palavra. Mas eu estou falando da postura, porque o problema não está de cima para baixo, está de baixo para cima. Porque naquele ano, Ana tomou uma postura de adoração ao Senhor diferente. Ana fez um compromisso com o Senhor, Ana liberou perdão e Ana fez um voto ao Senhor.
E naquele dia, o Senhor a abençoou, e o seu semblante já não era mais triste. Ela comeu, ela foi para sua casa, ela se deitou com seu esposo, e ela teve filhos. E o Senhor vai dizer na continuação do texto, lá de Samuel, que não teve só Samuel, mas teve muitos outros filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, meus irmãos. Então nós precisamos hoje tomar uma postura diferente diante de Deus, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso confiar nas suas promessas. Porque Ele vive, eu posso tomar uma postura de fé e continuar batendo na porta, porque no momento certo, essa porta será aberta, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor. E em segundo lugar, irmãos, eu posso crer no amanhã, porque Jesus, Ele nos traz a paz. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Porque Ele vive, eu posso crer nisso, irmãos. Volte lá para João, no capítulo 20. A palavra do Senhor vai dizer, a partir do versículo 19, que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com o quê? Com medo dos judeus. Jesus tinha sido entregue, tinha sido morto. Os discípulos agora estão escondidos porque estão com medo de serem também assassinados, de serem também ali presos, e eles estão fechados em uma casa, trancados, e a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo dos judeus, com medo dos fariseus, com medo dos doutores da lei, com medo daqueles homens que apontaram Jesus, que crucificaram Jesus, e eles estão com medo. E quantas vezes eu e você, mesmo cristãos, mesmo frequentando a igreja, mesmo participando dos cultos de oração, nós estamos com medo. O nosso coração ainda está inseguro. O nosso coração ainda tem medo. Sabe por quê, irmãos? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: ô Jorge, eu vim orando esses dias e queria tanto, assim, viver um pouco daquilo que Paulo viveu, daquilo que, a convicção de fé que Paulo viveu, e o que eu poderia fazer para desfrutar disso, irmãos? E eu fiquei pensando com ele sobre isso. E, em primeiro lugar, irmãos, a gente traz algumas histórias para nos trazer um aprendizado. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele era um homem, como os irmãos conhecem muito bem, um homem que foi perseguidor, assassino, ele foi muito cruel, perseguiu a igreja do Senhor, perseguiu a Cristo, mas certo dia ele teve um encontro com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, no caminho de Damasco, e ali o Senhor o alcançou, e ali o Senhor começou um processo na vida dele. E aquele homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que foi instruído em tudo que era de melhor para a sua época, ele era fariseu dos fariseus, saduceu. Aquele homem era, podemos dizer, um mestre, com grande convicção para a sua época. E ele começa o seu ministério pensando que ele era o cara. E aí ele faz penso eu, né? Que ele faz uma narrativa pensando, poxa, eu vou voltar para Jerusalém, onde tudo está acontecendo. Tem um grupo lá que foi escolhido, mas são galileus, são pequenos, não são tão instruídos, eu vou lá e vou ser o líder deles. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chega em Jerusalém, começa a pregar com ousadia, começa a falar do Senhor, só que ele começa a ser perseguido e pensam em matá-lo. E o que é que o povo faz? Os discípulos pegam Paulo e colocam ele de volta para onde? Para sua casa. E a Bíblia vai dizer que a igreja teve paz e que a igreja cresceu. E o apóstolo Paulo, que estava tão eufórico em fazer o ministério, ele começou a aprender uma primeira lição para fazer a obra do Senhor, para desfrutar das bênçãos do Senhor, é preciso ter humildade. E ali ele volta para sua casa e passa pelo menos 10 anos ali, estudando, recebendo de Deus, fazendo um discipulado itinerante com o Senhor. E sabendo que é Ele, que a glória é dele, que o poder é dele, a autoridade é dele. E depois de 10 anos é que Paulo é chamado de volta. E através das orações dos discípulos, ele e Barnabé são escolhidos para fazer a obra do Senhor. E aí a gente vê, depois desses 10 anos, como Deus usou Paulo.
como Deus fez na vida de Paulo algo grande, gigante. Porque, em primeiro lugar, ele aprendeu a ser humilde. Ele aprendeu a olhar para todos os seus diplomas, para toda a sua formação, e dizer assim, a glória dele, tudo isso aqui é esterco, o que importa é o Senhor. Ele aprendeu o seu lugar e foi usado grandemente por Deus. Nós vemos também a história de Neemias, um menino que estava sendo copeiro do rei, e quando escuta que o seu povo estava triste, humilhado, em miséria, ele começa o quê? A orar, a colocar sua vida diante do Senhor, a reconhecer os pecados dele e do povo. E grandes coisas o Senhor fez na vida dele. E um grande milagre aconteceu na vida de Neemias. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, que a autoridade, o poder é dele, que a missão é dele, que a glória é dele, nós construímos o muro em 52 dias. Em 52 dias o muro de Jerusalém foi reconstruído. Sabe por quê? Porque Neemias sabia de quem era, para quem era que ele estava trabalhando, de quem era a grande obra. Então, para que eu e você possamos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós precisamos tomar uma postura diferente diante de Deus. Reconhecendo, em primeiro lugar, quem é Deus, como diz no Salmo 90, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele tem o poder de fazer o homem voltar ao pó, que o homem é pecador. Entendermos que nós necessitamos, nós não precisamos, nós necessitamos de Cristo. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus em nós para que nossa vida seja transformada e que possamos viver algo novo em Deus. E aí, quando a gente nós fizemos essa autoavaliação e pedimos para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias na presença dEle, irmãos, aí sim eu posso crer no amanhã. Aí eu tenho estabilidade para enfrentar todos os inimigos que se puserem diante de mim. Porque o Senhor fará grandes coisas através da minha vida e através da sua vida. Então, você quer viver algo novo em Deus? Reconheça quem é Ele, onde você está e quanto você precisa dele. Amém? Nós podemos crer sim, irmãos, que há esperança no amanhã, porque o Senhor, Ele nos traz a paz. Nós vimos aqui que os discípulos estavam com medo. Vamos voltar para o texto. Estavam trancados em uma porta, dentro de uma casa. Mas o Senhor, Ele entra na casa e diz, paz esteja com vocês. Então, você pode crer sim no amanhã e ter esperança, porque o Senhor Jesus veio lhe trazer a paz, mesmo no meio das perseguições. Jesus está dizendo para os discípulos que logo mais na frente serão açoitados, apedrejados, crucificados. Tenham paz. A paz esteja com vocês. E é interessante no texto que os discípulos olham para Jesus, o reconhecem. Jesus começa a mostrar suas marcas, dizendo, olha, sou eu cumpri o meu papel, está consumado. Eu fui morto, eu fui crucificado, mas eu ressuscitei, como eu falei para vocês, eu estou aqui. E a palavra vai dizer que o coração deles se alegraram. E aí, mais uma vez, Jesus ratifica, a paz esteja com vocês. Irmãos, o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida hoje, a paz esteja com vocês. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei as suas lutas, mas o Senhor sabe muito bem. E o Senhor está só esperando uma postura sua para que isso seja transformado. Eu tenho convicção de uma coisa, meus queridos, toda transformação que eu quero para a outra pessoa, toda transformação que eu quero para o contexto onde eu estou inserido, seja a igreja, seja o trabalho, seja na casa, tudo vai começar por você. O Senhor Jesus primeiro quer mudar a sua vida para depois mudar a sua história. Então é possível você precisar deixar de lado a vida que você nasceu para viver a vida que Deus tem para você. Abandone aquilo que não é de Deus. Abandone aquilo que não agrada ao Senhor. Deixe de lado aquilo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, é necessário a gente deixar de lado aquilo que atrapalha
e o pecado. Então, tem coisas que nos atrapalham na caminhada com Cristo, que não é pecado, mas que tem nos atrapalhado. Você vai saber do que eu estou falando. Às vezes é uma Netflix, às vezes é o futebol, às vezes é tantas outras ocupações que acabam minimizando o seu tempo de oração, de adoração, de serviço para o Senhor. Amém? Então, nós precisamos tomar uma postura diferente hoje. Olhar para as marcas de Cristo, olhar para Ele, se alegrar e dizer assim, eu posso confiar, eu posso caminhar, eu posso ter paz. Então, o Senhor Jesus, Ele foi para aquela cruz para que as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa condenação fosse paga. Lá em Isaías vai dizer, Isaías 53:5, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O Senhor, ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus, ter paz com o mundo. Amém? Então, irmãos, caminhando para o fim, o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz uma paz completa. E é por isso, crendo que ele vive, eu posso ter esperança, porque ele é a minha paz. Porque nele eu posso confiar. Em João, no capítulo 14, acompanhem comigo, no versículo 27, diz assim, 14, 27, o Senhor vai dizer, deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiados, nem com medo. Em Jesus nós temos a verdadeira paz. E é por isso que nós podemos crer na manhã. Amém? E para finalizar, primeiro nós vimos que, porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã, porque ele nos torna filho de Deus. Porque não existe mais separação entre o homem e Deus, porque o véu foi rasgado. Nós não somos mais bastardos, nós temos livre acesso. E a palavra do Senhor em Hebreus que a gente leu vai dizer que nós devemos entrar com ousadia na presença do Senhor. Em segundo lugar, porque Jesus nos traz a paz. E essa paz, ele pagou um preço por ela, por mim e por você. E essa paz é uma paz completa. Ele vai dizer lá no começo do versículo do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, crê em mim, tenha paz. E em terceiro e último lugar, nós podemos crer no amanhã, porque a vida de Cristo nos traz acesso ao Espírito Santo. Em João, no capítulo 20, versículo 22, vai dizer que, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Irmãos, nós podemos crer no amanhã, porque nós temos o Espírito Santo como marca e penhor. Você não está alheio, você tem uma marca. E essa marca é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Isso foi o penhor que o Senhor deixou. Para que os irmãos saibam, tenham mais clareza nisso, penhor é aquilo que eu vou lá e estou precisando de algum dinheiro e eu deixo como promessa de pagamento, como certeza de pagamento. Olha, eu quero tanto e vou te deixar como garantia essa garrafa de água aqui. E aí, quando eu venho com o dinheiro, pego e recebo aquela água de volta. O Senhor deixou o seu Espírito Santo como um penhor das nossas vidas. Então, eu posso crer no amanhã, sim, porque eu não estou só. O Espírito Santo está comigo. E o Senhor um dia voltará para me buscar. O Espírito Santo de Deus é que nos fortalece na caminhada. Não tem como ser cristão e não viver com essa alegria, com essa certeza, com essa convicção. O Espírito de Deus é o nosso consolador, como diz em João capítulo 14, 16 e 17. Irmãos, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos traz a paz no meio das lutas, das dificuldades. Você não está só, o Senhor mesmo disse, eu não vou deixar vocês órfãos. No versículo 14 diz assim, do capítulo
capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então eu posso crer no amanhã sim, porque o Senhor Jesus, ele me deu o Espírito Santo. Ele conquistou isso para mim. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção na nossa mente todos os dias, irmãos. Porque quando a gente traz isso à nossa memória, a gente faz como... Lembra? Eu quero me trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Senhor, irmãos. E quem vai trazer essa convicção para mim? É o Espírito que habita em mim. É o Espírito que eu cuido dele, que eu alimento ele, que eu oro, que eu leio a palavra, que eu me encho da verdade de Deus, que é a sua palavra. E quando eu passar pelas lutas e aflições, quando eu olhar para esse mundo que está um caos, eu digo, eu tenho esperança, porque existe algo guardado para mim, lá no céu. Lá no céu. E esse Consolador vai me fortalecer a perseverar até o fim. O Espírito Santo é o nosso Consolador, ele é o nosso companheiro, é aquele que nos orienta, é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que nos traz a paz. E tudo isso foi conquistado porque ele está vivo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Você não está só. Jesus, ele vive e ele reina para todo sempre. Então, eu queria convidar você nesta noite a pensar sobre isso. Jesus está vivo. Ele rompeu um véu que separava o homem de Deus. Ele me deu o Espírito Santo. Então, eu posso crer. Eu posso ver além. Porque quando nós cremos no Senhor, irmãos, além de reconstruirmos o muro em 52 dias, se for preciso, o mar se abre. Se for preciso, a gente anda sobre as águas. Porque quando eu estou olhando para o Senhor, quando eu estou fito nele, grandes coisas ele fará na minha vida e através da minha vida. Então, confia, espera no Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que possamos sair daqui renovados, confiantes no Senhor. Amém?